tudo que o julgamento que está acontecendo aqui é comprado. Eu estou fazendo uma denúncia. Esse cidadão foi abordado com uma proposta que veio do Rio de Janeiro para receber 500 mil, 250 mil antes, 250 mil depois. E o descarado chegou a mandar para o nosso escritório uma contraproposta que poderíamos cobrir isso por 700 mil. Não existe, senhor presidente. Isso aqui não é o Senado. Isso aqui não é a Câmara dos Deputados. Isso aqui é um Tribunal de Justiça. Em primeiro lugar, eu diria que não aconselho muito advogados terem a mesma atitude dessa narrada e conhecida pelo país afora, quando, em pleno julgamento, um advogado protesta e acusa um desembargador de estar agindo de forma completamente anormal. Sabe-se que o tribunal, de qualquer maneira, é o reduto da justiça. É onde o cidadão vai buscar a proteção dos seus direitos. E é preciso que exista uma aura de seriedade. Um comportamento desse, uma manifestação desta, em princípio, ela quebra essa aura. De um modo ou outro, repercute contra a instituição. Eu não lamento ter feito, porque a situação provocou. Não lamento também porque é verdade, de outra parte, que a instituição brasileira do judiciário está sofrendo percalços enormes que permitem essas situações, que avolumam, inclusive, os casos, incidentes de corrupção, peculária, prevaricação, de situações similares no comportamento do judiciário. O volume de processos é uma causa disso. O desconforto institucional do país na área política, no legislativo, no executivo, e isso em todas as unidades da federação, em todos os patamares, federal, estadual, municipal. De maneira que essa cultura tem que ser, de uma forma ou outra, combatida. Se não pela maneira abrupta de chocar a opinião pública com uma manifestação oral em pleno julgamento, pelo menos no dia a dia crítico que cada cidadão exerce sobre as próprias instituições que são do seu interesse. Nós vivemos uma democracia e esperamos, cada um de nós como cidadão, que as instituições funcionem exemplarmente, não numa medida da perfeição que não existe, mas dentro da normalidade que se há de preservar no comportamento humano, naquele comportamento médio em que você apura que o mal é menor do que o bem, em que é possível ter um critério de normalidade que mantenha a ordem social. Lamentavelmente, isso não está acontecendo no Brasil e o judiciário está sofrendo esse percalço. A segunda pergunta que você me fez seria a respeito da ordem dos advogados do Brasil a respeito do incidente. Eu agradeço, inclusive, a participação da Ordem dos Advogados em Santa Catarina, que deu total apoio ao nosso pronunciamento, à nossa situação, criticou até com severidade a tentativa do desembargador que está do outro lado desse affaire de provocar a prisão do advogado no tribunal, etc. Defendendo que a tribuna é território sagrado do advogado, que está no exercício da profissão, ainda que envolvesse também interesse próprio, porque era o escritório, o recorrente, no caso, o recorrido, estava um julgamento em pauta. Mesmo assim, se compreende que o exercício da profissão, causa própria, em defesa do interesse de terceiros, é uma garantia que se dá aos direitos fundamentais da sociedade brasileira,
O advogado é a peça importantíssima de toda a atividade do judiciário. Sem o advogado não há o judiciário. A provocação é da parte. A provocação se faz através do advogado. Isso coroa a nossa atividade com uma importância que muitos advogados até não percebem e nem se concebem. Que não vamos exigir que todos tenham a mesma atitude. Afinal, existe corrupção porque também advogados estão veiculando corrupção. Esse foi o protesto mais veemente naquela ocasião, porque a outra parte estava comprando o magistrado. Esse mesmo magistrado quis levantar o Brasil, buscando a parte adversa um valor maior. Então, é verdade que os advogados também precisam de ter um princípio mais severo no dia a dia do seu ofício para combater e melhorar os problemas que existem dentro do judiciário. Amainar-se volumes de problemas que hoje estão presentes. A gente se permite criticar, inclusive, se a questão é de ordem geral, né, a atuação do judiciário como um todo. Ele cumpre a sua função. A instituição está realmente presente no cenário nacional, mas devendo muito em resultados. A simples morosidade que hoje abala todos os pleitos judiciais, sem exceção, salvo que há uma interferência com interesse envolvido, buscando resultados imediatos ou próximos, todas as questões que se ajuizam hoje no âmbito institucional do judiciário, qualquer instância, qualquer comarca, qualquer tribunal, e nos tribunais superiores, é uma coisa terrível. A demora para se ter a solução. Dificilmente alguém tem a composição de um litígio sem ter sofrido. Na contrapartida, um enorme prejuízo. Vem a célebre frase de Rui Barbosa: justiça tarda é injustiça. Todos estamos no Brasil sofrendo injustiça porque o judiciário está, por razões que não nos diz respeito, que vem do conjunto institucional brasileiro, operando com uma lentidão desastrada. Isto teria que mudar. Mas para mudar, nós temos que mudar a Constituição Federal, temos que mudar o sistema político, temos que melhorar todo o quadro do Estado de Direito, chamado Estado de Direito no país. Se não acontecer essa melhora, nós vamos estar enxugando gelo todo dia. O judiciário se transformou numa pretora de pleitos impressionantemente elevada. Acontecem e já juízos e processos desse país, ações desse país, em milhões todo ano. Milhares por dia. O judiciário não está pronto para responder a isto. Uma primeira medida, o poder público é que está presente em mais de 80% dos processos que tramitam em juízo. E por que isso acontece? Porque o nosso poder público está desgastado, é corrupto, é dirigido por políticos corruptos, ladrões estão conduzindo o país. O que esperar? É difícil ter resposta pronta, portanto, para essas soluções que se reclama em relação ao judiciário. A primeira solução maior é esta: abreviar o tempo do processo, porque isso prejudica ambas as partes, todas as partes que estão no processo, vencedores e vencidos, são massacrados pela lentidão. Como hoje o senhor diagnosticaria o papel exercido pelo STF e o CNJ? Eu daria ao Supremo Tribunal Federal 5 e ao CNJ 1, com muita dificuldade. O Supremo é o chamado guardião da Constituição Federal. Essa é a sua função por excelência. Ele é um tribunal que tem realmente um caráter, além da prestação da tutela jurisdicional propriamente dita, um caráter de atuação política. Ele transcende a exclusiva normatividade
do Estado de Direito para também imprimir as suas decisões em certos casos emblemáticos no caráter político, uma investigação sociológica, antropológica, transcende, enfim, daquilo que é a restrita norma do direito que seja levada a julgamento. Mas não pode apartar as duas coisas. Não pode deixar que o político suplante o normativo. O direito não pode estar sujeito ao comando político, porque, já sentamos isso, politicamente o Brasil está sendo mal conduzido. O presidente da República é todo dia denunciado por atos de corrupção. E com o seu ministério, com senadores, com deputados, com todo o mundo político, hoje envolvido, deixando o cidadão descrente das suas próprias instituições. Então, como esperar que o Supremo atenda o poder político sem preservar o poder jurídico, sem garantir que o direito não seja ofendido? O Supremo tem ofendido o direito com muita frequência. Eu cito um caso que está aí pautado para terminar, relativo ao produtor rural, que paga um tributo chamado Fundo Rural, 2 vezes ou mais. Se decidiu 5, 6 anos atrás que era inconstitucional. Agora, por uma razão política, econômica, financeira, seja o que for, por encomenda, a gente vê do Poder Executivo está com dificuldades de caixa para garantir a responsabilidade fiscal, esse entendimento muda. Não muda totalmente no Supremo, tanto que começou uma decisão declarando agora constitucional a cobrança desse tributo por 6 votos a 5. Diversos embargos declaratórios como proposta estão para ser julgados logo logo, mas já se sente uma grande dificuldade do Supremo em enfrentar as questões que são colocadas. Elas são postas à margem, elas são dribladas. Isso se faz todo dia no Judiciário. Quando não se quer enfrentar corretamente o direito para a solução da causa, se dá um drible no direito, se ignora o fato, se passa ao largo, se põe uma venda nos olhos e se conclui cegamente. O Supremo também tem feito isto. É lamentável, mas tem feito isto. Já o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é um órgão fiscalizador do Judiciário, inclusive das funções dos magistrados, dos posicionamentos administrativos e toda a dinâmica e ordem estrutural do Judiciário, seja objetivamente, seja quanto ao seu corpo de julgadores, vale dizer subjetivamente. Era para ele ter dado uma melhoria compreensível, porque já temos desde a Constituição Federal passado alguns anos, a Constituição já está envelhecendo e ninguém, salvo uma passagem da Corregedora-Geral de Justiça, Eliana Calmon, que mexeu com o Brasil, porque foi forte nas suas decisões, foi vibrante, não teve medo, desafiou juízes que estavam agindo como este que eu acusei aqui, puniu alguns, não fez mais porque o tempo do corregedor era muito curto. Mas com exceção da então ministra Eliana Calmon, também Gilson Dipp foi um bom corregedor-geral de justiça, tomou algumas atitudes enérgicas, mas eles passam rápido. E os outros é uma negação total. Ninguém faz nada. Os processos administrativos, as reclamações que são feitas lá, elas morrem no caminho. Eu próprio tenho prova concreta disso, porque volta e meia vou ao CNJ, mas como todos os advogados que batem a porta do CNJ, vejo que inutilmente perco o meu tempo.
é mais um caso em que você vê que as instituições não cumprem o seu papel. As razões são internas do CNJ, talvez também excesso de serviço, mas também com muita maroteza, porque os advogados mais críticos e mais contundentes mostram realidades insuportáveis. Quando eu falei em problemas da Bahia, eu levei problemas da Bahia que são gravíssimos ao Conselho Nacional de Justiça. Tive êxito com corregedores auxiliares, tive êxito até com um corregedor que assinou um parecer ilustre a respeito de um problema dramático de grilagem de terras na Bahia, mas entra uma nova ministra, um novo corregedor, a ministra Nancy Andrighi, e ela, por influências externas, bem conduzidas, acabou com tudo. Então, esse é um CNJ que não está servindo para o país. Pelo contrário, está atazanando a vida alheia na medida em que as pessoas ficam desassombradamente descrentes do poder institucional. A equipe Trajus, de coração, agradece sem palavras por receber uma pessoa tão maravilhosa e tão corajosa, que ainda a gente tem esperança de um Brasil melhor, de ter conversado com o senhor assim, sem palavras. Muito obrigada e a gente agradece de coração. Vocês de vir até aqui e da oportunidade de levar ao conhecimento de terceiros do público impressões pessoais a respeito da situação nacional e com o desejo de que isto repercuta positivamente, que negativamente o Brasil está cansado. Com certeza. Muito